Olha, uma mulher foi autuada em flagrante por deixar a filha de 6 anos sozinha, trancada dentro de casa. A gente vai falar ao vivo sobre esse assunto com o repórter Ivan Lemos. Esse caso é um caso clássico de abandono de incapaz, né, Ivan? Que a gente já noticiou tantas vezes aqui. Agora, qual teria sido a justificativa para que essa mulher tivesse deixado essa filha sozinha em casa? Boa noite. Bia, boa noite para você, boa noite a todos. A polícia ainda está investigando esse caso. Essa mulher, ela disse ter ido para a Barra de Santo Antônio e aí deixou a filha sozinha em casa, a filha de 6 anos. E os vizinhos foram quem perceberam que a criança estava sozinha e chamaram a polícia. Eu vou conversar agora com a conselheira tutelar que acompanha o caso, a Ivanise Batista. Ivanise, boa noite. Qual foi a justificativa dessa mulher por ter deixado a criança sozinha? Ela chegou a dizer alguma coisa? Boa noite. Então, a mãe, ela na verdade não teve nem o que justificar, né? Ela falou que teria saído na segunda-feira por volta das 10 horas da noite, teria dado comida à criança e colocado ela para dormir. Ela não disse nada, não justificou por que ela deixou a criança sozinha. Não, ela apenas disse que é como se na verdade fosse corriqueiramente que ela fizesse isso, né? Então, como se ela saísse, deixasse a criança dormindo e fosse normal. E aí os vizinhos que perceberam? Foi o conselho que recebeu essa denúncia de outro estado, de uma avó paterna, né? E posteriormente o conselho orientou a avó a acionar a polícia, como também o conselho tutelar daqui de Maceió acionou a polícia. Como foi a avó da criança que recebeu a informação e acabou acionando. Como que a avó soube da informação dessa criança sozinha dentro de casa? Segundo o relato da avó, ela soube pelos vizinhos, que tem um contato dessa avó em outro estado, comunicou a ela desse abandono e de imediato a avó entrou em contato com o conselho aqui em Maceió. Existe a informação também de que a criança teria acontecido um barulho dentro da casa, que um ventilador teria caído? Isso, segundo o relato da avó, os vizinhos não perceberam que a criança estava sozinha. Em algum momento, à noite, ela ouviu um grito, foi a criança quando acordou com a queda do ventilador. Essa mulher foi chamada à polícia e a mulher foi levada para a delegacia? Isso. No dia seguinte da terça-feira foi quando a polícia foi acionada e aí constatou que estava havendo o abandono de incapaz. Aguardaram a mãe chegar, entrar em contato com a mãe e conduziram a mãe junto com a criança até o conselho e a mãe conduzida até a delegacia. Nesse caso, a gente costuma ver casos frequentes de pais e mães que deixam crianças sozinhas dentro de casa. Isso não pode, isso é um crime, abandono de incapaz é crime, né? Isso mesmo. Abandono de incapaz, cárcere privado, deve acionar imediatamente a polícia. A polícia também comunica ao conselho tutelar, mas nesse caso de abandono de incapaz, cárcere privado, é crime. Crime tem que ser com a polícia. A criança, ela está com a avó? A criança, nesse momento, está com a avó. Vanessa, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao vivo. Então, só recapitulando esse caso, esse caso aconteceu no bairro da Santa Amélia. A menina de 6 anos foi encontrada sozinha dentro de casa depois que a própria avó fez a denúncia para o conselho tutelar, a avó que mora em Pernambuco. E aí ela recebeu essas informações por vizinhos que perceberam que tinha a criança sozinha dentro de casa depois que um ventilador caiu. A criança estava sozinha de segunda para terça-feira. A mãe disse que estava em Barra de Santo Antônio. A polícia foi chamada, essa mãe foi encontrada depois de um tempo e aí ela foi presa em flagrante. O delegado Vinícius Ferrari gravou um vídeo falando sobre esse caso. Na data de ontem, policiais militares do 4º Batalhão receberam um telefonema, uma denúncia dando conta de que uma criança estaria sozinha em casa e passando por dificuldades. Os policiais se deslocaram à residência no bairro da Santa Amélia. Lá encontraram uma criança de 6 anos, só, sem alimentação. Os vizinhos, percebendo que a criança estava sem alimentação e correndo risco, até porque tinha um eletrodoméstico lá que caiu ao chão, no momento em que a criança gritou, acionou os vizinhos. Então os vizinhos passaram a alimentá-la até que a mãe chegasse. A mãe saiu na véspera, foi para a Barra de Santo Antônio, só retornou no dia seguinte, deixando a criança só em casa. Levada para a central de flagrantes, ela foi autuada por abandono de incapaz, foi presa e agora pela manhã está sendo submetida à audiência de custódia.
Essa mãe, ela já foi encaminhada à audiência de custódia porque uma fiança foi aplicada no valor de R$ 8.500, mas ela disse que não pagaria essa fiança. E ela foi para a audiência de custódia. Na audiência de custódia, a justiça já liberou esta mulher. Volto com você, Bia.